Você já ouviu falar de Roswell? Mas e se eu te dissesse que os documentos desclassificados não apenas confirmam o incidente, mas apontam para uma conspiração muito maior do que imaginávamos? Prepare-se, porque o que vou te contar vai mudar tudo o que você pensa que sabe sobre alienígenas e governos. O incidente de Roswell é só a ponta do iceberg. Em 1947, algo caiu do céu no Novo México. A primeira notícia oficial, um disco voador capturado. Mas menos de 24 horas depois, a história mudou para um simples balão meteorológico. Estranho, não é? Essa mudança repentina de versão foi o início de décadas de sigilo e desinformação. Mas a verdade sempre encontra um caminho para vir à tona. Fique comigo até o final, porque vamos mergulhar em documentos oficiais, testemunhos de militares de alta patente e conexões que governos tentaram esconder por quase 80 anos. A história é muito mais complexa e assustadora do que um simples balão. Vamos começar com o básico que todos conhecem. Um fazendeiro chamado Mac Brazel encontrou destroços estranhos em seu rancho. Ele descreveu um material metálico que não queimava, não podia ser amassado e voltava à sua forma original. Não parece nada com um balão, certo? O Major Jesse Marcel, um oficial de inteligência da base aérea de Roswell, foi um dos primeiros a ver os destroços. Anos depois, ele confessou em entrevistas que o material não era deste mundo. Ele afirmou que a história do balão meteorológico foi uma fachada, uma mentira elaborada para acalmar o público e, mais importante, para esconder a verdade de outras nações. Agora, vamos além do que a mídia tradicional conta. Documentos liberados através da Lei de Liberdade de Informação revelam uma operação de encobrimento em larga escala. Um desses documentos, conhecido como Memorando Hotel, enviado por um agente do FBI em 1950, descreve a recuperação de 3 discos voadores no Novo México, cada um com corpos de seres humanoides de cerca de 1 metro de altura, vestidos com roupas metálicas. O memorando sugere que um radar de alta potência do governo na área pode ter interferido com os sistemas de controle das naves, causando a queda. Pense nisso. Um documento oficial do FBI falando abertamente sobre discos voadores e corpos de alienígenas. Mas por que tanto esforço para esconder isso? A resposta está na Guerra Fria. Em 1947, o mundo estava à beira de um conflito nuclear entre os Estados Unidos e a União Soviética. A descoberta de uma tecnologia alienígena avançada seria a maior vantagem estratégica da história. O governo americano não podia arriscar que os soviéticos soubessem que eles tinham acesso a essa tecnologia, muito menos que a tecnologia em si caísse em mãos inimigas. O sigilo não era apenas sobre evitar o pânico em massa, era uma questão de segurança nacional no mais alto nível. O medo era que, se a existência de OVNIs fosse confirmada, isso poderia ser visto como uma fraqueza, uma vulnerabilidade a uma ameaça externa que nenhuma superpotência poderia controlar. As testemunhas são a chave para desvendar esse mistério. Além do Major Marcel, dezenas de outras pessoas deram seus depoimentos ao longo dos anos. Glenn Dennis, um agente funerário de Roswell, afirmou ter recebido um telefonema da base aérea perguntando sobre caixões hermeticamente selados de tamanho infantil e como preservar corpos que haviam sido expostos aos elementos. Ele também contou que uma enfermeira na base lhe confessou em pânico ter visto corpos de seres não humanos durante uma autópsia antes de ser transferida e desaparecer misteriosamente. O xerife George Wilcox, que inicialmente lidou com o caso, teve sua família ameaçada para que nunca mais falasse sobre o que viu. Essas não são histórias de pessoas buscando fama. São relatos consistentes de cidadãos comuns e oficiais que se viram no meio de um evento que mudaria o mundo. Agora, a parte mais chocante.
O encobrimento de Roswell não foi um evento isolado. Ele deu início a uma política de sigilo que perdura até hoje, criando agências e projetos secretos com orçamentos obscuros, ou seja, sem supervisão do Congresso. Um desses projetos, o famoso Projeto Blue Book, foi oficialmente criado para investigar OVNIs, mas muitos pesquisadores acreditam que seu verdadeiro propósito era desacreditar testemunhas e explicar avistamentos com fenômenos convencionais. No entanto, mesmo o Blue Book registrou mais de 700 casos que permaneceram não identificados. O astrônomo J. Allen Hynek, consultor científico do projeto, começou como um cético, mas terminou sua vida convencido de que o fenômeno OVNI era real e que o governo estava escondendo informações cruciais. As tecnologias que usamos hoje podem ter uma origem extraterrestre? Essa é uma teoria controversa, mas que ganha força quando analisamos os saltos tecnológicos que ocorreram após a década de 1940. Fibra ótica, microchips, visão noturna, Kevlar. O coronel Philip Corso, que trabalhou no Pentágono, escreveu um livro chamado O Dia Depois de Roswell, onde ele alega que foi sua responsabilidade semear a tecnologia recuperada dos destroços de Roswell em empresas americanas para impulsionar a pesquisa e o desenvolvimento. Ele descreveu como pedaços da eternidade foram engenharia reversa, dando origem a muitas das maravilhas tecnológicas do nosso tempo. Seria apenas uma coincidência que todos esses avanços ocorreram em um período tão curto após o incidente? Aqui vai a pergunta polêmica que eu prometi e quero que vocês respondam com sinceridade nos comentários. Se o governo admitisse amanhã que recuperou tecnologia alienígena em Roswell, você acreditaria que eles estão nos contando toda a verdade? Ou seria apenas mais uma camada da conspiração para esconder algo ainda maior? Deixe sua opinião aí embaixo. Vamos debater sobre isso. Vamos voltar aos documentos. Nos anos 90, a Força Aérea dos EUA divulgou 2 relatórios tentando encerrar o caso Roswell de uma vez por todas. O primeiro dizia que o balão meteorológico era, na verdade, parte de um projeto secreto chamado Projeto Mogul, que usava balões de alta altitude para monitorar testes nucleares soviéticos. O segundo relatório, anos depois, abordou a questão dos corpos, afirmando que as testemunhas confundiram manequins de teste, usados em experimentos com paraquedas de alta altitude. O problema? O Projeto Mogul começou em 1947, o que se encaixa na data, mas os testes com manequins só começaram em 1953, 6 anos depois. Como as pessoas poderiam ter visto manequins em 1947 se eles ainda não estavam sendo usados? Essa explicação oficial parece ter mais furos do que a história original. O legado de Roswell é a desconfiança. O incidente marcou o momento em que uma grande parte da população começou a questionar seriamente a veracidade das informações fornecidas pelo governo. Ele alimentou a cultura da conspiração e a ideia de que existe um governo sombra que opera fora das leis e do conhecimento público, controlando informações cruciais sobre o nosso lugar no universo. Recentemente, com os relatórios do Pentágono sobre fenômenos aéreos não identificados, ou UAPs, o assunto voltou à tona. Pilotos da Marinha descrevendo objetos que desafiam as leis da física, vídeos oficiais sendo divulgados. Parece que a política de sigilo total está começando a rachar. Seria uma preparação para uma revelação maior? Em conclusão, o incidente de Roswell é muito mais do que um caso isolado sobre um possível disco voador. É uma janela para a complexa relação entre poder, sigilo e a busca pela verdade. Os documentos desclassificados, os testemunhos de militares e as inconsistências nas explicações oficiais pintam um quadro claro. Algo extraordinário aconteceu no Novo México em 1947. Algo que o governo se esforçou desesperadamente para esconder. Não apenas do público,
mas do mundo inteiro. A conspiração não é sobre se algo caiu, mas sobre o que foi feito com o que foi encontrado e como isso moldou o nosso mundo secretamente por décadas. A verdade, como dizem, está lá fora, mas talvez partes dela já estejam aqui, escondidas em documentos e na coragem daqueles que ousaram falar. O que você achou de mergulhar tão fundo nesse mistério? Existem muitos outros segredos escondidos em documentos desclassificados que podemos explorar juntos. Se você gostou deste vídeo e quer ver mais investigações como esta, deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nada. E não se esqueça de responder à pergunta nos comentários. Obrigado por assistir e até a próxima.